Muito bem-vindo, mais uma vez nós estamos aqui. Hoje eu quero falar sobre propósito e a importância do propósito na vida das pessoas, na vida dos homens, na vida das mulheres. Mas antes da gente dar sequência a isso, se inscreva, curta, compartilhe. Comente também o que você achou desse vídeo aqui sobre propósitos, tá bom? Então, toda pessoa precisa de propósito, todo homem, principalmente o homem, precisa de propósito, tá? Então, por quê? Propósitos, gente. Nós precisamos entender que o propósito está alinhado a alguns fatores. Quais fatores que o propósito está alinhado? Aos seus dons, aos seus talentos e à sua habilidade. É necessário você descobrir qual que é o seu dom, qual o seu talento, qual a sua habilidade. Geralmente, quando a pessoa tem a resposta dos dons, talentos e habilidades, essa resposta está alinhado ao propósito de vida, está alinhado ao propósito que ela tem, tá? Então é muito necessário a gente entender essa questão do propósito. Quando o propósito não está muito bem definido, muito claro, vai gerar alguns problemas, algumas circunstâncias que daqui a pouco eu vou estar comunicando isso, falando isso com você aqui sobre 5 fatores, né, 5 pontos de uma pessoa que ainda não descobriu o seu propósito pode acarretar. Mas o propósito, ele é fundamental. Muitas pessoas, muitos homens, por exemplo, reclamam que a mulher não é submissa. Minha mulher não é submissa. Mas vamos lá. Imagine que se você faria uma viagem de um estado para outro com um motorista que, apesar de saber dirigir, ele dissesse que não tinha carteira ou que não tem carteira de motorista, você se arriscaria a sua vida com essa pessoa ao volante, sabendo que ela dirige, né? Ela sabe o mecanismo do veículo ali, mas ela fala assim: eu não sou habilitada para tal. Provavelmente você deve responder que não, você não arriscaria a sua vida para uma pessoa que não tem essa habilidade, ou seja, essa carteira para dirigir. Imagine uma mulher, uma esposa, que é casada com um marido e o marido não tem um propósito de vida. Essa mulher ela vai entrar num conflito muito grande, porque ela casou com um homem que é o homem da vida dela, mas esse homem não lhe apresenta nenhum propósito. E ele vive reclamando que ela não é submissa. A mulher submissa não tem a ver com a mulher que é oprimida, né? Submissão é estar no mesmo propósito, na mesma missão que o marido. Quando o marido apresenta para essa esposa qual é o propósito, qual a direção, qual o caminho a seguir, ela vai. Mesmo não concordando com todas as ideias que está na cabeça daquele cara, mas ela vai ser submissa, ela vai saber se não, agora nós temos uma direção. E o propósito aponta a direção. É importante que você saiba disso. O propósito, ele aponta essa direção e ela vai. Olha, eu acho muito legal, sabe? É muito legal quando o homem tem uma maturidade e a esposa tem também, mas o homem chega e fala assim: meu amor, eu preciso conversar com você sobre algumas coisas que estão na minha cabeça, sobre alguns propósitos de vida, sobre algumas ideias. Né? Eu estava pensando, quem sabe a gente possa fazer assim ou assado. E ali ele começa a apontar um direcionamento para essa mulher. E essa mulher vai começar a escutar esse homem. E nem sempre ela vai dizer amém para tudo que ele fala, mas ela vai atender ao que ele está falando. E ela então começa a se sentir segura, ela começa a se sentir confiante com o homem da vida dela. Por quê? Porque simples fato dele ter apresentado para ela um propósito de vida, gente. Eu, pelo simples fato de ter mostrado a direção, de ter mostrado o caminho. Né? Então, todo homem precisa ter um propósito. Quando o propósito do homem não está claro, não está bem definido, a primeira coisa é a falta de direção. Né? Se você não sabe para onde que você está indo, você vai levar quem? Vai ir aonde? A falta de propósito tem falta de direção, não sabe o caminho que está seguindo. Segundo, o homem que não tem um propósito, ele tem um vazio existencial. Né? Então, ele não se satisfaz, não tem mais nada que satisfaça esse homem está perdido, ele não quer conquistar nada.
ele não tem noção de bens materiais ou relacionamentos. É por isso que vive de relacionamento a relacionamento, de relacionamento a relacionamento, e não se estabelece um relacionamento com uma pessoa. Então, esse homem tem um vazio existencial. Terceiro, a falta de propósito provoca desânimo e procrastinação, né? Se não tem um porquê de estar vivo, um porquê forte da existência, um porquê que te motiva a agir de determinada maneira, não vê sentido em se esforçar, né? Para que eu vou me trabalhar? Para que eu vou esforçar? Para que eu vou lutar? E esse homem que não tem um propósito e que tem um desânimo ou uma procrastinação bem visível na vida dele, ele adia responsabilidades, né? Deixa para amanhã, deixa para depois eu faço, e vai adiando responsabilidades. Quarto, vulnerabilidade e vícios. Vulnerabilidade e vícios. Gente, vício é tudo aquilo que é destruidor, é destrutivo, né? Seja o álcool, seja o cigarro, seja as drogas, seja a pornografia, seja os jogos de tigrinho e por aí vai. Vício, 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 vício. Então, falta de propósito leva a uma vida viciosa, né? Parece que anestesia a existência, né? Quinto, relacionamentos frágeis. Todo homem que não tem propósito, ele está vivendo um relacionamento fragilizado. Por quê? Porque qual segurança que ele dá? Qual destino que ele aponta? Qual o caminho que vai seguir, né? Então, ele ele torna ele tende a se tornar instável e imaturo. Um homem sem propósito é imaturo. Eu gosto muito de uma frase de um grande homem que diz que nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Então é necessário. O propósito é o combustível da alma masculina. Quando o homem entende o que da vida e o para quê e o propósito que ele deve desempenhar na sua existência, ele vai viver com firmeza, com paixão e com direção. Então eu estou incentivando a você a descobrir o seu propósito, a viver uma vida apaixonado, a viver uma vida com firmeza, a viver uma vida com direcionamento. Quando você tiver paixão, firmeza e direcionamento, é inevitável. E eu tenho a certeza e a convicção que a tua família vai te seguir, vai te acompanhar, vai estar junto com você, porque tem propósito. Homens de propósito. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado a clarificar um pouco as ideias, um pouco dos propósitos e que faça sentido para você. Mas não esqueça, se inscreva neste canal, curta, compartilhe e comente.